Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio da Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso e cheio de experiências como uma padoca. Hoje o meu convidado é um cara muito especial, que eu tenho o prazer de conhecer há alguns anos e um prazer também de acompanhar um pouquinho a sua trajetória. É um multiempresário, é dono, sócio proprietário da Valor Med, Valor Vet e da Reapta. Empresas todas direcionadas para a área da saúde. É pai de 2 filhos lindos, Ana Júlia e Benjamin. É marido, eu acredito que seja um maridão. E ainda dá sobra tempo para ser muito gente boa, né, Felipe Cordeiro? Muito obrigada, meu querido, por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Te conheço há muitos anos mesmo, né? Eu tava tentando fazer Muitos as contas, anos. eu nem lembrei quando a gente Eu conheceu. lembrei olha, eu te conheço desde 2016, por aí. 2014. Por aí, por aí. E eu 2014. fico muito honrado desse bate-papo, porque eu não sei se você sabia, mas eu tenho uma lista de pessoas que me influenciaram, de pessoas que, de certa forma, foram referências e você é uma delas. Então, Mentira, eu falo muito de Felipe. você, tem muitas coisas que eu adquiri, assim como todos que tem na lista, tem alguns que foram mais direto como você, mas tem outros ali que são autores ou outras Meu personalidades que eu Deus, que posto também. honra, gente! Eu E é não legal, né? sabia Isso é legal, né? A disso. gente ter referências pra gente conseguir pegar o melhor de Oh, cada pessoa, né? Isso aí se moldando também, eu acho importante e você fez parte disso. Muito obrigado. meu querido, Nossa Senhora, eu fico lisonjeadíssima, porque você é um cara que eu admiro imensamente, Felipe, de verdade. Você Muito está aqui obrigado. porque a ideia da Padoca é a gente inspirar as pessoas também, né? Com histórias que emocionam, que faz com que nosso espírito fique oxigenado, mostrar que é possível. E você tem uma história linda, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas fases, né? Eu venho acompanhando isso de alguma forma. E, primeiro é um lisonjeio te ter aqui, de verdade. Você sabe o Muito carinho que eu tenho por obrigado. você. Eu conheço o seu trabalho profundamente, eu sei da sua competência, da sua entrega, da sua dedicação e da sua inquietude em busca do melhor, né? Dessa melhoria contínua, da sua resiliência e da sua consistência profissional. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É Eu uma que honra. agradeço. E a gente podia começar, então, e você dividir com a gente, conta um pouquinho a sua história, Quem é o Felipe? Conta Tá. pra gente, quem é o Felipe? Felipe, é muita coisa, né? Eu acho legal que minha vida ela tomou muitos rumos diferentes, vários altos, vários baixos, mas eu tinha duas certezas, né? Vou contar um pouquinho. Bom, Conta. eu sou filho de mãe solteira e filho único, né? Então minha vida sempre foi eu e a minha mãe, uma guerreira, uma mulher assim que eu tiro o chapéu, que é uma baita influência também. E ela trabalhava muito, ela é enfermeira da Secretaria de É Saúde mesmo? e ela sempre estava trabalhando, né? Ela Aham, precisava trabalhar, era só nós dois, ela tinha que trabalhar. Então eu tinha uma outra tia uma tia, né, que é uma mãe também, né? Então eu chamo ela de mãe também, Dia das Mães, eu ligo para ela também. E ela jura? fez parte aí dessa criação, porque enquanto minha mãe Aham, não estava presente porque precisava estar provendo lá ali, né, trazendo uhum. coisas, eu estava com essa minha tia. E então a minha vida já começou de uma forma um pouquinho diferente, né? São 7 irmãos, a família da minha mãe ali, 7 ao todo. São só 2 irmãs 5 e homens. 5 homens. Minha mãe era a única que teve filho e sem ser casada. Então Ah, eu costumo dizer que eu já nasci a ovelha negra da família, né? Porque eu vim da ovelha negra lá e aí eu já nasci uma ovelhinha negra por já ser o diferente, o único sem irmãos e o único de pais separados, né? Então já entendi. foi um pouquinho difícil a minha formação como um todo, porque tinha certo preconceito em vários aspectos e por ser criado somente por mulheres, eu acabei tendo gostos diferentes, eu acabei vendo o mundo de uma forma diferente, por uma perspectiva
mais feminina. E então isso acabou impactando muito e foi muito difícil a minha infância. Eu era uma pessoa muito introspectiva, você me conheceu falando demais, mas isso é uma construção, a gente vai chegar lá. Entendi. Não falava nada, eu era na escola aquele Tímido. nerd que não tinha amigos porque era muito tímido, sentava na primeira cadeira e tirava as melhores notas, isso na primeira parte ali, até o final do fundamental sempre foi assim. Eu tinha muita dificuldade em fazer amizades. Eu não conseguia me relacionar, não conseguia ter esse olho no olho, era uma coisa muito Sério? difícil. E você acha que Foi difícil. isso foi consequência de alguma coisa, Felipe? Você acha que essa dificuldade era uma dificuldade de verbalizar, de interagir mesmo? Sim, eu acho que boa parte de tudo que eu vivenciei me fez ser mais fechado, né? Mais na minha, lá atrás. Só que ao longo da escola eu vi que isso me prejudicava. Eu sempre tive uma visão de entender o que estava acontecendo, né? Por ser mais calado, por ter um perfil mais introspectivo, eu conseguia ser muito observador. Então eu conseguia entender tudo ao meu redor e identificar o que acontecia, né? O porquê que certas pessoas eram mais populares, o porquê que outras pessoas tinham algum outro tipo de êxito em determinada área. E Olha a sua sagacidade, isso aí, né? Até estranho, assim, mas eu ficava observando e entendendo tudo. Era bem estudo mesmo sobre o comportamento de todos. Inclusive, eu gosto muito de psicologia. Era uma área que eu gostaria de ter seguido de forma acadêmica. Não fui para essa área, né? A vida tomou outros rumos, mas eu sempre estudei muito. Então, de forma autodidata, fora ali da escola, eu sempre busquei muito me informar sobre psicologia, sobre programação neurolinguística, sobre neuromarketing, e aí vai entrando onde a gente veio aqui pra frente. Exatamente, na sua área isso é precioso, né, ter esse entendimento. Demais, porque tudo é como a gente pensa, tudo é emocional, né? Todas as decisões, 95% delas é baseada na emoção. Então, conhecer sobre as pessoas me ajudou muito a ser um bom vendedor. Que eu pensei que eu nunca me tornaria porque eu não falava. Se eu não falava, como é que eu ia ser vendedor? Não, estava fora de cogitação, né? Verdade. Mas depois fez muito sentido. Isso fez, né, parte aí da construção do que eu me tornei hoje. Bem interessante. E daí você virou essa chave. Eu virei a chave por querer mudar, né? Eu sempre tive essa vontade de mudar, de ser mais sociável, digamos assim, de ser mais extrovertido. Eu tinha isso porque me atrapalhava e atrapalha todo mundo, né? Todo mundo que é muito introspectivo tem alguma área, talvez não na vida como um todo, mas alguma área ali chega a atrapalhar. Você for fazer uma apresentação, você apresentar um trabalho, fazer algum tipo de situação e você não conseguir chegar ali e ficar, de certa forma, confiante, né? Passar autoridade, isso atrapalha bastante. E eu identifiquei muito cedo que isso precisaria ser mudado, né? Eu identifiquei que precisava ser mudado. Então, 2 pontos de virada de chave foi entender que eu precisava ser mais comunicativo e outra coisa foi que o skate me ajudou a mudar, né? Eu tinha um esporte, eu acho que talvez a escolha desse esporte foi por ser um esporte individual, como eu era mais fechado, e como eu não falava muito, era algo que era só eu ali, naquele meu momento, e era muito legal, e foi começando a se tornar muito sério, e o skate me ajudou muito a mudar, porque eu comecei a competir, eu comecei a viajar, eu comecei a explorar, né, algo que eu não explorava antes por ser muito para dentro ali, muito introvertido, e o skate por me colocar em situações de extrema adversidade, onde eu precisava me comunicar, eu precisava me virar, era sempre sozinho, então... Se disponibilizou a frequentar uma área desconfortável, exatamente, né? Exatamente. Corajoso isso é importantíssimo. Quando tudo estiver confortável demais, para que você cresça, você tem que se colocar numa situação de desconforto. E o skate, ele gerou isso, né? Essas viagens, esses campeonatos, nossa, eu lembro assim da primeira vez que eu competi. Era um monte de gente ao redor da pista, todo mundo olhando, e no skate, quando você vai fazer ali as suas manobras, quando você vai participar, é só você. Então, para tudo, quando a gente estava andando, foi muito difícil, inclusive, que eu não consegui fazer nada, que minha perna deu uma tremedeira e eu não conseguia, a mente, ela projetava o que eu queria que acontecesse, mas o corpo não respondia, era uma tremedeira que me deixava, assim, de certa forma, imóvel.
E aí eu comecei também, como sempre, mentalizar e entender o que que eu posso mudar, o que que eu posso fazer para que eu possa melhorar essa performance, né? Mas foi legal isso, assim, lá no skate a gente era isso. No treino era todo mundo brincando, um ambiente totalmente confortável de amizade, eu fiz muitos amigos neste meio, e na hora do campeonato era só eu e um monte de gente me olhando. E eu, a Ai, pessoa que não falava com exposto, ninguém, né? que não Ali na conseguia. Nossa, vitrine. era difícil, foi Nossa, eu difícil. imagino. Foi difícil, mas foi uma baita virada de chave. Uma baita virada de chave mesmo. Ele me fez. Abriu muito minha cabeça viajar sozinho e muito, né? Eu viajei sozinho muito cedo. Então, acho que com Aham. 14 anos eu comecei a viajar sozinho. Ô, coitada da sua mãe, né, meu filho? É, Ô, gente, mãe tadinho, eu morro de sofre, dó. mãe sofre. E agora eu sou pai de dois, né? Eu acho que uma Pois hora é, chega a minha imagina vez também. Benjamin, 14 anos, o seu skate debaixo do braço. Não, né? Pode acontecer, tô Tchau, preparado, papai. é. Exatamente. Sempre pensei muito na minha mãe. Caraca, ela deve estar ali. Nossa, Meu Deus, será que gente. tá tudo Não, bem? já preocupa de ir, depois preocupa desse menino em cima do skate, É, né? A é. gente tem sossego não, É um gente. combo de Não tem sossego. preocupações. Mas foi muito legal essa experiência como um todo, né? Em 2009 eu tinha 18 para 19 anos, aí eu resolvi, terminei a escola, né? Assim, exatamente quando eu terminei, resolvi que eu ia para Porto Alegre para focar no skate. Lá é um polo, né? Morar As lá melhores mesmo. pessoas estão lá. Eu tinha um primo que morava lá e eu, pô, vou ter um suporte se eu precisar. Eu vou para lá ver como é que funciona tudo, dando certo, eu moro lá e tá tudo bem. Então eu sempre tive essa coragem de sair do confortável e tentar me arriscar. E quando eu cheguei, foi legal a experiência com o skate lá, que era um polo de fato, só que eu não gostei muito do ambiente, eu não me adaptei muito. Achei É. tudo muito diferente. Lá uma metrópole gigantesca, muita loucura, e até então, por mais que eu já viajava bastante, eu não Uhum. consegui morar num lugar tão rápido, intenso como Porto Alegre. Se Então sentir pertencido ali, né? foi de certa forma um baque. Aqui Brasília é um interior, É. querendo ou não, a gente está Eu acostumado aqui com vivi a algo proximidade. parecido quando eu mudei para o Rio, que eu fui para o Rio, fiquei uma fase lá. E nossa, assim, Rio é maravilhoso, né? Assim, realmente a beleza natural do Rio é uma coisa impressionante. Mas eu não me encaixava naquela cidade, sabe? E é muito ruim essa sensação de falta de pertencimento, né, Sim, Felipe? Em tudo na vida, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer escolha que você faça, se você não se sente pertencido àquela escolha que você fez, dói, né? É ruim é difícil, demais. é difícil. É ruim demais. E eu passei por isso, né? Eu não adaptei e aí eu resolvi voltar. Voltei com outros planos já, né? Poxa, talvez seguir carreira que é muito difícil no esporte não vai ser tão fácil como eu gostaria, mas vamos ver o que que acontece aqui, né? Voltando um pouquinho, eu tinha muito claro na minha mente, eu não tinha claro onde eu queria chegar. Isso aí foi um processo de construção que demorou muito, inclusive eu invejo muito quem está na adolescência ou na infância e já tem aquela clareza de quem quer ser, onde quer chegar, né? E você tem uma filha artista e eu tenho É certeza que verdade. ela já deve ter tido isso muito cedo, né? É, Poxa, eu gosto disso, eu quero isso. é. Eu O dom, ela tive, sempre reconheceu esse dom. Mas a Vitória, com 12 anos, cismou que queria ser médica, né? Tanto é que ela entrou na você me faculdade de contou. medicina, numa federal, que ela não podia ser também particular, tinha que ser federal. E daí se dedicou, passou e entrou numa crise existencial gigantesca, porque com 12 anos ela cismou que queria ser médica, mas com 2 anos ela já desenhava. E quando ela se deparou com naquela bifurcação, né? Ou eu sigo o meu talento, ou eu escolho a profissão, ela entrou em parafuso, porque ela não admitia essa possibilidade de ter cometido um erro, né? Nossa, E é complicado isso também, mas sim. graças a Deus ela conseguiu reverter, né? E tá muito feliz em se assumir artista, porque ainda tem isso também, né? Com todo esse Que é um viés. desafio, né? É um Exatamente. desafio. Então tem olhares, né? Tem ali Os reprovações, e você preconceitos. tem que Imagina, aprender a lidar você com isso. deixar a medicina numa federal para poder se dedicar à arte, Exatamente. né? E medicina é aquele, né? O que a sociedade quer, É, né? Acha glamuroso lá, bonito, e é difícil exatamente. isso.
Eu passei por isso, né? De assim, eu não sabia onde eu queria chegar, não sabia quem eu queria ser. Mas o que me definiu foi muito a certeza do que eu não queria. Então eu fui muito baseado no que eu não queria. A minha Perfeito. família, ela é uma família, como várias outras do Distrito Federal, de concursados, de funcionários públicos. Aham. E eu via toda a dinâmica, né? Como eu falei anteriormente, eu observava muito. Então eu conseguia olhar além daquilo que visualmente estava aparente ali. Eu conseguia entender o por trás e ver o psicológico, ver algumas reações, entender alguns comportamentos. E eu não queria ser igual à minha família, nem igual à minha mãe. Que eu acho que eles conseguiram um êxito muito grande, todos vieram do interior, muito mais humilde, né? Então, assim, eles eram muito humildes mesmo, e isso foi algo que, talvez, para o que eles pensavam lá atrás na infância, foi muito além do que eles acreditaram que pudessem chegar. Então, foi um baita avanço, foi uma baita conquista isso. Isso, exato. Mas eu via que eu podia ir muito além disso, né? Eu sempre tive essa convicção que o mínimo que eu poderia chegar, o mínimo, né? Era o ponto de partida que minha mãe deixou. Então, se minha mãe já chegou aqui, Perfeito. né, no concurso, que para ela era algo que ela nem imaginava lá atrás, no interior de Minas Gerais, eu já achava que aquilo era o mínimo do mínimo que eu deveria conquistar. Que eu tinha que Aham. fazer mais, eu tinha que trazer mais, eu tinha que conseguir pegar todo aquele esforço que ela teve para me criar e Aham. superar, né? Então eu já tinha isso muito claro, que eu tinha que passar dela de alguma forma, porque foi Aham. aquilo que ela deixou. E eu via que no concurso era tudo muito estável. E eu, a pessoa quieta, introspectiva, que sempre se colocou em situações de adversidade para crescer, eu via que num concurso, por exemplo, eu não teria isso. E isso talvez me faria mal, porque eu sou uma pessoa que gosta de se expor. Eu sou uma pessoa, além do skate, tá? Eu só gosto de coisa. Todo mundo falando, você é doido, por que você faz isso? Eu só gosto de coisa que coloca. Eu tô com o pé quebrado, né? Aqui eu tô, inclusive, Pois é, com a arte. botinha. Aham. Mas eu gosto de tudo que me faz. Que me faz eu colocar a minha vida em risco, de certa forma. Não a vida. Misericórdia. Ó, vocês corta isso, corta isso. Precisa o menino não ficar influenciado. Eu gosto de me sentir incomodado, né? Então, no mês retrasado, eu tava Ou no você pode Chile fazer isso não, esquiando. você tem 2 meninos pra criar, viu? Todo mundo me fala isso. Mas Mas isso eu é levo os verdade. meninos junto, inclusive. Você tá doido? Bota os meninos. Olha os desafios. Eu gosto de esquiar e eu vou. Todo ano a gente vai esquiar. Minha esposa é igualzinha. Ela é doidinha também, gosta de se arriscar igual. E eu gosto de tudo que me faz sentir adrenalina. Arruma uma Então, babá. já tive moto de motocross. Vendi, inclusive, depois eu vou comprar um outro para fazer trilha. Pratiquei o skate por muito tempo. Faço snowboard, todos os anos eu vou. Decidimos, há 2 meses atrás, minha esposa e eu, que nós vamos escalar o Everest. Isso vai ser daqui a 6 anos. A gente... Vitória tá com essa moda. Ela quer também? Ó, que Quero legal escalar aí, ó. Everest. Falei, minha filha, você vai Vou escalar escalar. beliche lá de casa. Escala beliche, que é mais seguro. Vamos escalar. Gente, mexe com isso não, é frio demais. Vamos escalar. A gente tá tem fazendo avalanche. Eu tô tentando convencê-la de que tem que ser um de cada vez. Não, né? pelo Porque amor se de alguma Deus, coisa, não pode gente. ter os dois. É o mínimo, né? Mas Deixa a Ana Júlia e a gente Benjamin colocou- comigo lá em casa. Não, Ana Júlia, você vê a Ana Júlia? É uma menina. Nossa, ela é maravilhosa. Ela uma quer criança escalar também, não, Everest. diferente, Tem juízo. responsável. Nossa Quando eu falo Senhora. essas coisas, ela fica, pai, por favor, né? Ana Júlia, meu bem, depois você conversa com a tia Érica, que a tia Érica vai te ajudar nessa jornada de tirar isso da cabeça do seu pai. Nossa. A bichinha sofre com as nossas ideias ali, que ela é o contrário do pai, ela é totalmente estável. E Ela a, é su- e conforme a sua estável. esposa é aventureira desse Igual, tanto. Igual. Menino que... Combina demais Isso da que conta. é o queijo e a goiabada, né? É muito legal, assim, a nossa conexão, os nossos interesses, Tá é tudo muito doido. bem alinhado. Mas aí, voltando, eu tinha esse desejo de me desafiar, de me colocar em situações adversas, de sentir aquela adrenalina. E eu via que no que a minha família estava, que era essa estabilidade, não tinha essa adrenalina, era tudo muito pacato, tinha essa segurança que todo mundo fala, e eu entendi que era isso que eu não queria. Então eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria, que era estabilidade. Eu não quero estabilidade, eu quero
quero correr riscos, eu quero me desafiar, eu quero o que eu vivo hoje, né? Que é uma montanha russa. Você quer realizar, né? Você quer realizar. Eu quero mudar as coisas, eu quero construir, eu quero, não sei o que eu quero. E eu não sabia porque eu não tinha referência nenhuma. Na minha época lá atrás, não tinha essa facilidade que as pessoas têm hoje no celular, no computador, e não tinha nem YouTube então na época. Então, eu tinha certeza que eu não queria ser aquilo. Mas o que eu queria ser? Eu não fazia a menor ideia, porque não tinha ninguém próximo de mim. Você sabe que você já era um estrategista sem saber, né? Porque a máxima da estratégia não é você saber o que tem que ser feito. É você saber o que não deve ser feito. É método científico, né? Vamos testar exatamente. E até dar se certo. Você tiver essa noção, se você tiver essa percepção do que não deve ser feito, caramba, isso já é um meio caminho andado, né? E foi legal, assim, né? Foi muito desafiador. Não foi fácil, de forma alguma, nunca foi fácil, né? Mas tudo que vale a pena é trabalhoso, de fato, né? Então, eu sabia que eu ia encontrar o meu caminho, sabia que eu ia encontrar o meu propósito, e isso me definiu muito também, que foi essa resiliência em tentar achar o que eu queria, porque o que eu não queria eu tinha certeza. E aí você seguiu os passos convencionais, você fez a sua graduação, aí você... como que você ingressou no mercado de trabalho? Como é que funcionou Não isso? foi tão convencional, porque essa vontade de não querer ser igual, não querer seguir os passos da minha família, fez com que, de certa forma, eu fosse um pouco rebelde. Então, desculpa, mãe, você é maravilhosa, mas eu acabei não ouvindo muito as dicas que ela dava, porque eu entendi que, como ela não chegou onde eu gostaria, que eu não sabia onde era ainda, ela não conseguiria me guiar para o que eu precisava. Nesse sentido profissional, no sentido profissional. A minha formação de caráter, a minha índole, ela tem assim, foi lapidado a dedo por ela, minha única referência, mas na questão profissional, eu entendia que eu preciso tomar outros caminhos, senão eu não vou conseguir chegar. A gente orienta aquilo que a gente conhece, né, Felipe? Assim, a gente costuma usar a régua que a gente conhece, né? Exato. E naturalmente a gente tem a gente tem essa consciência enquanto mãe, enquanto empresário também a gente sabe disso, né? A gente tenta fazer uma transferência ali de conhecimento para o filho, de orientação, mas a gente sabe que a digital, né, vai ser dele. E isso é importantíssimo, Exato. né? Tem que ser assim. Cada um trilhando, construindo, pavimentando o seu caminho, né? Exato. Só que isso me fez, nessa rebeldia, querer trabalhar muito cedo. Então, eu comecei a trabalhar com os 16 anos. Eu não tive uma criação muito fácil, não tinha nada sobrando, mas também não era a pior das situações, né? Minha mãe era funcionária pública, era nós dois, a gente conseguia manter uma vida tranquila em periferia, né? Eu vim da Ceilândia, sempre estava por ali, tive vários amigos lá, inclusive poucos conseguiram alcançar objetivos altos, assim, né? Conseguiram chegar muito longe e grande parte foi por falta de percepção do mundo como um todo. Então não foi falta ou de talento, ou de capacidade técnica ou mental, e sim por falta de perceber o mundo como um todo, né? Eu consegui identificar o todo e isso me fez querer sempre sair daquilo que eu tava. Isso me ajudou bastante. Aí eu comecei a trabalhar com 16 anos. Comecei a trabalhar numa concessionária e nessa concessionária eu fui trabalhar especificamente. Eu queria trabalhar por quê? Eu precisava viajar por causa do skate e eu queria já conquistar as minhas coisas. E eu tinha muito aquela necessidade, sabe? Aquela vontade de fazer isso acontecer logo. Porque eu ficava olhando para a escola, vai demorar demais, aí tem esse caminho e não, eu preciso acelerar. Comecei a trabalhar. E especificamente nessa empresa, eu fui trabalhar porque lá eu ficava arrumando, limpando os carros, mas eu tinha a possibilidade de tirar e colocar eles de dentro da garagem na hora de abrir e fechar a loja. Então isso aí foi um motivador muito grande para eu ir para lá. Eu tinha 16 anos, não tinha carteira, não podia dirigir. E eu, poxa, isso aí vai ser legal, vou ganhar meu dinheiro, vou conseguir custear o skate. Eu, proativamente, esse rapaz, ele morava na minha rua, tinha concessionária, e eu que fui lá e pedi, cara, como é que eu posso te ajudar? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer aí e tal? Queria trabalhar, queria fazer alguma coisa. Ele, poxa, tem. Vou arrumar aqui para você.
Aí eu ajustava tudo, arrumava tudo, e aos finais de semana eu tinha a oportunidade de ir até uma feira de carro, onde ele levava esses carros, e eu comecei a poder vender, né? Ó, você pega aqui, tem a ficha, você mostra, fala sobre o carro, passa a ficha, todo mundo que aprovar que comprar o carro, você ganha uma comissão, você tem uma parcela. E aí veio uma outra grande virada de chave, que eu vi a possibilidade de ganhos exponenciais. Caraca, se eu vender o carro, eu vou ganhar uma parcela disso e eu não tenho que fazer mais nada, é simples assim. Né? Na minha cabeça de adolescente eu achei maravilhoso, e acho ainda, na verdade. Legal, eu topo o desafio. E aí eu sempre gostei de pegar o desafio e ser o melhor naquilo. Eu sou muito competitivo, né? Isso também foi outra coisa que ajudou bastante. Que eu queria ser sempre o melhor. Então, poxa, se tem eu e mais 4 pessoas fazendo isso, eu vou ser o melhor. E não é porque eu quero provar pra alguém, é comigo mesmo. Que eu não aceitava né? Eu ser medíocre naquilo que eu me propunha a fazer, né? Pô, vou fazer isso e vou fazer de qualquer jeito. Eu não tinha essa mentalidade, eu não gostava disso. Comecei a vender. Aí a segunda oportunidade, saí de lá, me ofereceram uma vaga de vendas também, e fui para outra empresa, e aí eu comecei a minha carreira em vendas. Desde os 16 eu sempre trabalhei com vendas. A pessoa aí volta, eu era extremamente introspectivo, vi uma oportunidade de ganhar para eu conseguir custear o meu skate sem ter que pedir para minha mãe, eu tinha essa responsabilidade, tinha outras coisas também, né? Eu queria comprar as minhas roupas, eu queria fazer as minhas coisas. E aí eu vi essa possibilidade e vi que eu precisaria mudar a minha postura. Mudei na escola porque eu precisava ser, de certa forma, mais popular, porque eu estava perdendo oportunidades ali de amigos, de fazer coisas. E aí no profissional eu vi que também eu precisava mudar, senão não ia funcionar. O skate já tinha ajudado muito nesse processo, porque eu viajava, e aí eu comecei a estudar muito sobre PNL, tudo de forma autodidata, né? Não tinha YouTube, não tinha internet, eu ia em bancas ou livrarias, né? Tinha uma livraria leitura no Taguatinga Shopping, e aí eu subia lá na leitura, pegava todos os livros que tinham a ver com venda, com essa psicologia de vendas, comia os livros ali sozinho, lendo, fazendo anotações. Eu acho que todo mundo que trabalhava lá me conhecia já. Eu chamava pelo nome. Já chamava pelo nome, ia lá, não comprava um livro, né? Mas lia todos. E aí eu fui aprendendo muito, né? O famoso caroço. Exatamente, caroço total. Caroço total. Gira do varejo, para quando o cliente entra na loja, fica lá perturbando o juízo do vendedor e não leva nada. Aí ela recebe o apelido carinhoso de caroço. Mas eu era um caroço do bem, né? Porque eu tava ali fazendo a parte boa para depois comprar. Eu sou um consumidor de livros, assim, tem Kindle, tem tablet, mas eu gosto do livro físico, eu gosto de escrever, de rabiscar meus livros. Felipe. Então deu certo, ó. Hoje eu volto e hoje eu consumo livro. Agora eu faço o favor de voltar. Não tem nem mais leitura, né? Não, no Taguatinga tem ainda mesmo. Então você tem a obrigação de comprar livro lá na leitura de Taguatinga. Tem, viu? Tá vendo? Pra compensar. Você tem que cultivar os caroços. Não, e recompensar os vendedores. Porque o caroço de hoje, ele pode ser o potencial consumidor de amanhã. Exatamente, viu, gente? Isso é importantíssimo. E aí que nasce a venda consultiva. Eu, sem conhecer esse conceito de venda consultiva, como eu era muito observador, como eu ouvia muito e falava pouco antes, que hoje eu falo muito, aí já mudou, já virou a chave. Então eu conseguia entender todas as necessidades para depois eu conseguir pontuar ali as soluções. Quer dizer, ser bom ouvinte é fundamental. Exato. A gente tem um treinamento que a gente começa falando sobre isso, né? Para você ser mais influente, influenciar é servir, é sobre o outro, não é sobre você, né? A manipulação é sobre você, é sobre o que você quer, mas a influência é sobre o outro, e tudo que você faz para o outro retorna. E como que a gente pode influenciar? Primeiro, conhecer a pessoa. Como é que você vai falar algo que é bom para ela sem você conhecer o ponto de vista dela? Exatamente. Então, primeiro, faça as perguntas corretas, saiba perguntar, né? O melhor vendedor não é o que mais fala, e sim o que melhor pergunta. E não basta só perguntar, tem que praticar a escuta ativa. Você tem que se interessar pelo assunto, você tem que ser pela pessoa, então você tem que estar ali. E eu já fazia isso muito bem, porque eu não falava, então eu perguntava, deixava, era mais fácil. Né? Depois eu, estudando, vi que tinha técnicas de vendas que consistia em ser consultor, que era fazer isso. Então a gente trouxe, eu peguei isso para mim, né? Eu entendi que eu já tinha uma facilidade nisso, comecei a estudar e comecei a colocar mais técnica naquilo que eu fazia, e hoje tudo que eu fiz, a gente treina os nossos colaboradores e recepcionistas de clínicas, né? Então a gente hoje consegue passar
tudo isso que eu consegui adquirir para as clínicas e é bem legal porque dá muito resultado. Então, fala um pouco sobre isso, né? E toda essa sua experiência, essa sua tomada de consciência, essa sua coragem, tijolinho sobre tijolinho, né? Nesse processo de degrau por construção, degrau por degrau, te levou a fundar a Valor Med. Na verdade, você já tinha empreendido antes, né? Tinha. Eu sempre quis ir para a área da saúde. Eu sempre queria fazer alguma coisa na área da saúde. Talvez uma influência Da também minha sua mãe. mãe. Sim. Eu tenho certeza que foi, mas assim, eu achava a área da saúde atrativa para os meus interesses, né? Entendi. Tanto que quando eu voltei de Porto Alegre, eu estava querendo entrar em farmácia. Tinha muitos assuntos na farmácia que, mais uma vez, eu não sabia o que eu queria, mas tinha algumas possibilidades. Uhum. Eu entrei em farmácia e imediatamente, isso foi quando eu voltei de Porto Alegre. Entrei em farmácia, Ana Júlia veio. E aí foi o outro baque, outra virada de chave, Pai que novinho. foi 20 anos, pai, mas isso aí, as pessoas têm medo, né? E você tem que se planejar sim, né? Você tem que fazer as coisas no tempo correto, mas a Ana Júlia, ela foi uma baita virada de chave, porque eu criei uma responsabilidade que eu não tinha ainda. Então ainda estava pensando muito em... Skate. Também, né? Assim, eu não tava pensando muito no futuro, na verdade. Uhum. Eu pensava que, poxa, queria ganhar dinheiro, aprendi a ganhar dinheiro, já fazia ali as minhas coisas porque eu tinha minha profissão e sabia vender outras coisas, então eu era representante e tal. Eu sabia fazer dinheiro, mas eu tava focando muito no presente, em como que eu gasto agora, em que eu faço agora. Eu não tinha muito uma visão de futuro, de crescimento, de patrimônio. E quando a Ana Júlia veio, foi aquele choque, assim. Não fiquei nervoso, não fiquei preocupado, só virou, caramba, agora eu tenho que parar de pensar em 1 ano, 2, 3 e começar a pensar em 10, 15, 20, então tem que mudar muita coisa. Então mudou muito a minha forma de ver o mundo e eu comecei a focar mais em gerar receita para ter patrimônio mesmo, né? Para criar um legado, para fazer algo para ela, para deixar tudo bonitinho. E aí foi a minha primeira empresa, eu larguei a faculdade, que eu tinha acabado de entrar, eu acho que eu fiz 1 ano e meio, 2 de farmácia. Gosto muito, lá na frente fez sentido que a gente abriu uma clínica de estética e eu sei tudo de músculo, aí a gente era estética facial. Todos os músculos do rosto, todos os ossos, os 22, eu conheço o nome de cada um. Então quando a gente contratou profissionais que eram da área, eu tinha de certa forma uma propriedade, pelo menos para mostrar que eu entendia do que a gente estava falando, além de entender da gestão. Conhecimento a gente nunca desperdiça, né? Nunca. É incrível isso. Tudo é um quebra-cabeça, né? A vida ela é um Lego ali que a gente joga, esparrama ele e depois a gente vai vendo que cada peça que a gente montou faz sentido para a construção daquele todo. Tem uns Lego que fica lá encostado um tempão, né? Mas depois de 2 décadas você lembra que ele existe. E monta. Mas tá lá. Mas cada pedaço que você monta de forma isolada, igual quebra-cabeça, você não começa montando ele todo. Você vai pegando uma beiradinha, vai pegando outra parte que tem uma cor mais forte, e aí depois você vai juntando tudo. A vida é assim. A vida é assim. A gente não entende aquilo que a gente está passando, a gente não entende aquele momento, mas sempre faz sentido, sempre vai ter um porquê lá na frente, que você vai olhar para trás e, caraca, olha que bacana isso. Tinha que ter passado Tinha que ter passado por isso. Então, eu larguei a faculdade para focar em trabalhar, né? E aí eu abri uma loja de skate, inclusive, foi meu primeiro negócio, foi por aí, só que era a loja de skate e mais 2 trabalhos como vendas, como representantes. Então já vendi peixe, já vendi embutidos, já vendi laticínios, eu conheço de tudo desse mundo porque eu já vendi de tudo. Então já vendi para restaurante, conheço tudo de restaurante. Já vendi para supermercados, conheço tudo de logística. Então, cada coisa que eu vendia, além de desenvolver técnicas de venda, além de me desenvolver nessa área, me fazia conhecer outras áreas. Isso também hoje faz muito sentido, porque eu tenho uma visão de negócio muito macro. Eu consigo entender muito sobre várias frentes por causa de cada coisinha que eu passei lá atrás. Então, eu tinha uma loja de skate e tinha outros 2 empregos. Então, era igual o pai do Cris, o Julius lá da série. Eu tinha 3 empregos. E chegava morto de cansado, mas conseguia trazer dinheiro ali, conseguia ajudar ali na base, no começo, né, ainda muito recente, a gente teve que construir tudo, a gente reformou a casa,
construí uma casa do zero, que eu ainda morava com minha mãe, então eu saí de casa com 20 anos. Sim. E não tinha nada, que foi do nada. Então, construí tudo muito rápido. Isso gerou algumas dívidas, mas que também foram boas para eu me movimentar ainda mais rápido e Sim, conseguir verdade. ajustar, né? Então, tudo tem um porquê, né? E tudo pode ser benéfico, depende de como você enxerga, né? Tudo a gente enxerga ou do lado negativo ou positivo. Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo, e eu sempre escolhi olhar o lado positivo daquilo. Eu sabia Eu que ia sou fazer como sentido. você, eu também prefiro olhar o lado positivo, sempre. Por mais que aquilo baqueie, né? Eu acho que essa decisão de olhar o lado positivo ou negativo só cabe a você. Exato. E eu não gosto muito do lado negativo, desse olhar para o lado negativo, porque isso me coloca num lugar de vítima. E é um lugar que eu não me incomoda profundamente, Te trava, né? né? Porque o vitimismo, ele vai te vampirizando, né, Felipe? Exato. Ele vai tirando sua energia. Exato. E você passa a acreditar naquilo. E é horrível isso, né? Porque você já se autodefine um fracasso, né? E fracassos são importantes para que você consiga também alcançar, Melhorar, né? e alcançar as suas vitórias, né? Porque Sim. elas são alcançáveis, né? Sim. Elas são alcançáveis, mas Exato. você tem que fazer a sua parte. Exato, eu sempre tive essa certeza que eu ia encontrar meu caminho, então eu sempre suportei muito bem o que acontecia, né? Eu tinha essa clareza e isso me tranquilizava muito. Aí eu abri essa loja, essa primeira loja, eu tive. Foram 3 sócios ali, a gente extremamente imaturo no momento, não deu certo por não saber lidar mesmo, mas também gerou vários ensinamentos, foi muito legal, a experiência foi muito boa. E depois que eu fechei ela, eu vendi minha parte, na verdade. Eu vendi minha parte, meu outro sócio vendeu a parte, aí um só continuou tocando, né? E aí depois que eu finalizei ela, eu quis entrar e terminar a faculdade. Poxa, já juntei um dinheiro aqui, já tenho alguns bicos aqui, como eu vendi, eu tinha um networking legal já tinha muitas coisas que eu conseguia desenrolar empreendendo já. Sem ter nada, eu já empreendia muito bem. E eu, já consigo segurar a onda, vou entrar na faculdade e vou terminar aqui uma faculdade para ver outros horizontes, para enxergar outras possibilidades. Só que desta vez eu não vou voltar para a área da saúde, embora eu tenha um certo, uma afinidade com a área da saúde, eu resolvi pensar ali um pouquinho além, né? Aí eu pensei, cara, farmácia, né? Ou eu vou trabalhar no laboratório, ou vou trabalhar em farmácia, é plantão, às vezes trabalha muito, a remuneração é limitada, para eu abrir um negócio na área eu não vou ter um aporte inicial, porque minha mãe não tinha condições. A gente tinha uma vida ok, mas minha mãe nunca teve nada, assim, nunca teve nem reserva financeira, que é o básico, assim, nunca teve. Então sempre foi muito difícil. Então, como é que eu vou começar um negócio na área da saúde, né? Eu achava que não era possível. Hoje a gente já passou por uma clínica, já é sócio de médicos, então hoje mudou, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguma coisa que vá além. Aí eu cheguei na conclusão da tecnologia, do TI. Né, eu entrei em TI porque eu já tinha uma afinidade, eu já tinha estudado por conta própria e aprendido a programar programações ali de web, né? Então eu tinha noção, já sabia fazer sites, já vendia isso de forma esporádica também. Eu vou para a tecnologia porque no final eu criei alguma coisa que eu só precise de um computador. Então investimento eu vou ter, eu vou conseguir. Vamos ver o que acontece aí. Otimizando os recursos mesmo. Exato, é o que tem, né? Vamos, quem tem cão caça com gato, né? Eu tinha o gato, vamos com esse gato mesmo. E no segundo semestre, se eu não me engano, da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar no marketing, que foi onde eu te conheci, inclusive. Aí eu entrei pro marketing. Isso em 2013, 14. Por aí, foi? Exato. Eu entrei pro marketing como estagiário e foi um estágio que demorou 3 meses. Eu fiquei 3 meses como estagiário, aí subi, né? Comecei a entender as coisas. Mais uma vez, o ser autodidata me ajudou muito, porque eu tinha essa necessidade interna de eu preciso aprender, eu preciso mostrar serviço, eu preciso ser competente, né? Então eu não tenho que ficar aqui, né, só sugando, eu tenho que trazer informações. Eu sempre saía na hora do almoço, minha hora de almoço sempre foi destinada para leitura e minha parte noturna sempre foi destinada a estudo, então até hoje eu tenho esse hábito, né?
Cara, quando eu não estiver trabalhando, eu vou estar melhorando, treinando para que eu consiga ser um pouco melhor, né? Cada dia 1% melhor. E aí eu entrei, 3 meses eu fui efetivado, com 1 ano eu ganhava mais do que todo mundo que estava lá, inclusive tinha pessoas ali que estavam há 5 anos, eu já ganhava mais do que todo mundo, com 2 anos e meio eu fui convidado a ser sócio dessa empresa. Né, eu tive esse convite e foi muito legal. E quando eu cheguei no marketing, era algo que eu não conhecia ainda, mas que fez muito sentido, porque eu já era vendedor, já tinha uma carreira consolidada em vendas, inclusive passei por uma multinacional chamada SCA, que é uma empresa da Suécia, que ela faz fralda geriátrica, faz lenços ali de pós-operatório, tem uma série de produtos ali de celulose, e que me fez conhecer as clínicas. Quando eu era vendedor, comecei a vender para médicos, então eu comecei a conhecer muitos obstetras, geriatras, e hoje também essa experiência faz sentido, a gente vai chegar lá. Então eu tive toda essa experiência aqui, eu consegui aprender muito, e no marketing eu vi que o marketing era tudo que eu aprendi de vendas, com o mix que eu estava aprendendo na faculdade, que era tecnologia, e era exatamente a mesma coisa, só que perfeito, né? com uma abrangência muito maior e com a possibilidade infinita. Aí eu, caraca, então eu não quero mais nem venda, nem o TI, eu quero é marketing, eu gostei, me identifiquei, faz muito sentido, e foi só então que eu comecei, as peças do meu Lego começaram a se encaixar. Eu sempre gostei muito de negócio, mas eu não sabia porque eu não tinha referência, tanto que eu tive um negócio lá no começo, quando eu tive na Júlia, que foi a loja de skate, eu ia direto pro Paraguai trazer perfume, iPhone, ia vendendo, então eu já tava fazendo de certa forma, não era legal, né, mas eu já tava fazendo ali um negócio, eu já tava dando alguns pulos ali. Então, no marketing, eu entendi que o marketing para você fazer um bom marketing, você tem que entender muito sobre o negócio como um todo, né? Então, marketing é você entender de ticket médio, é você entender de LTV, é você entender de custo de aquisição, é você entender de negócio mesmo, métricas de negócio. E o marketing é estratégia de venda, então o marketing é vendas, negócios e muito de tecnologia. Então, tudo que eu vi ao longo de toda a minha carreira, de todo o meu histórico, ele foi casando. E eu, caraca, eu me encontrei. Só que eu me encontrei no meu propósito, que era... como foi muito difícil eu achar o que eu gostava, como foi muito difícil eu me encaixar e ter um direcionamento, porque o direcionamento da minha família faz concurso, seja estável. Eu, cara, não é isso que eu quero. Ninguém pode me ajudar a achar o que eu quero se não é isso. Você não teve esse norteamento na família porque as referências eram outras, as experiências eram completamente opostas àquelas que você gostaria de viver, né? Eu não tive nenhuma referência, assim, de chegar, cara, você é bom nisso, ou vai para esse caminho, segue isso aqui, não teve isso, então foi muito difícil. Então eu entendi que o que eu mais queria, o que eu mais quero hoje, é empoderar as pessoas a conseguirem alcançar o seu sucesso individual, que pode ser qualquer coisa, através desse... intraempreendedorismo, do empreendedorismo, né? Você pode fazer qualquer coisa, desde que você tenha consistência, desde que você tenha resiliência, né, de suportar o processo e tenha o objetivo de realizar os seus sonhos. O meu começo lá atrás, o meu sonho era viajar o mundo e andar de skate. E aí eu fui encaixando e depois eu fui vendo que o que eu queria era liberdade geográfica, liberdade de vida mesmo, né? De poder comer o que eu queria, que eu quisesse, de qualquer coisa que, poxa, eu quero experimentar isso, eu quero ter acesso a isso que eu não tinha. Então não é dinheiro, é liberdade. E eu vi que eu conseguiria trazer essa liberdade ajudando outras pessoas a também terem liberdade. E aí veio a primeira empresa de verdade, né, uma empresa já com muito mais maturidade, que foi a Se Otimize. Quando eu recebi a proposta de ser sócio da empresa de marketing, eu vi que lá não estava muito alinhado com alguns valores que eu tinha, e eu recusei. E, cara, eu vou fazer algo meu, do meu jeito, com o meu toque, não porque não tá certo esse, ou não porque eu não tenho possibilidade de crescimento, mas porque eu acho que tá faltando alguma pegada da minha visão mesmo, exatamente. Aí abri a Se Otimize, foi a primeira empresa que eu tive, né? Ela era uma agência de marketing focada em vendas, né? Focada em gerar resultados palpáveis financeiros, e a gente começou a atender várias empresas, inclusive com a Se Otimize. A Se Otimize eu era só, aí eu conheci o Júlio, que é meu sócio atual em todas as empresas, e
até conhecê-lo, eu já atendia clínicas de vários segmentos, né? Quando eu conheci ele, a gente melhorou, a gente deu mais velocidade, ele é muito competente, e é o oposto meu, que ele é muito técnico. Eu aprendi a ser de pessoas, eu desenvolvi muito a venda, e ele já é mais técnico, mais no computador, mais fechado. A gente viu esse complemento forte, e isso é a receita ali agrega muito. Porque ser empresário é muito difícil, né? Uma jornada muito solitária, é muito difícil. E quando a gente tem alguém ali que segura tudo nas costas junto com você, o peso fica muito menor. Então ajudou muito. E com expertises complementares, né? Um agregando para o outro. Exato. Isso é uma sociedade exitosa, né? Que no casamento tem que ser assim também. É verdade. É um casamento, né? E um casamento matrimonial tem que ser assim também. Você tem que ter, de certa forma, algo que complemente, né? Porque senão você acaba dando um choque ali. Então a gente construiu essa primeira empresa. Eu tenho muito orgulho em falar o que a gente conseguiu alcançar, porque na primeira empresa a gente conseguiu atender a Disney. Então a gente ainda era uma empresa home office, que trabalhava em casa, e a gente chegou, e aí veio da pandemia, tá? A gente tinha pouco tempo com essa empresa, pouco tempo assim, eu tinha 1 ano e pouco sozinho com a Se Otimize, o Júlio tinha 1 ano e pouco sozinho com a empresa dele, a gente viu, poxa, você é bom nisso, sou bom naquilo, você tem os clientes X, eu tenho os Y, vamos juntar tudo aqui, vamos ficar junto? Vamos, topou, vamos nessa, a gente criou, né, um certo volume, aí depois que a gente começou juntos, eu acho que deu 6 meses, veio a pandemia. E aí, na pandemia, a gente só prestava serviço para empresas de serviço também. Então, né, era o nosso público ali no geral. Não tinha nada relacionado à saúde ainda. Tinha uma parte, né, que depois fez a gente virar o que é, mas a gente atendia serviço. E quando veio a pandemia, tudo fechou, acabou tudo, serviço parado. A gente teve que suspender vários contratos e a gente precisou, de forma rápida, mudar tudo para que a gente conseguisse pagar os custos que a gente tinha. Na pandemia, especificamente, a gente ia acabar de contratar o escritório. A gente contratou o escritório no outro mês de pandemia. Puf, aluguel, funcionário, tudo rolando e sem receita, porque a gente teve que suspender, né? Até porque era injusto também das clínicas ali, das empresas, de tudo estar pagando sem estar recebendo também, foi bem complicado. Só que isso fez a gente enxergar rapidamente que o varejo ia se beneficiar com a pandemia. A gente volta naquela frase que eu falei, tudo tem um lado positivo e um negativo. A pandemia foi um desastre, foi algo muito ruim, mas o lado positivo, a gente teve uma oportunidade de aprender e crescer também. Então a gente foi para o varejo, a gente conseguiu ter a Seatoy como cliente, né? A Seatoy é uma loja de brinquedo, que é a loja que mais vende no Centro-Oeste, vende mais do que a ReHap, inclusive. E da Seatoy a gente chegou na Disney. Então a gente fechou Disney, aí fechou GoFind. GoFind foi eleita entre as 3 startups mais promissoras do Brasil. Chegamos a Sanar, que é uma health tech eleita entre as 100 empresas mais promissoras da América Latina e Caribe. Então a gente pegou grandes players, gigantes assim. Essa Sanar tinha um investimento absurdo, coisa assim que a gente nunca nem viu de dinheiro assim, nunca nem tinha imaginado, um monte de zero de investimento mensal em marketing, campanha, e isso fez a gente acreditar mais ainda na nossa competência, no nosso potencial, né? Só que a gente começou a analisar e estudar que, cara, a gente nunca vai conseguir ser especialista em nada se a gente atender todo mundo. Disney é um segmento, a Sanar era outro segmento totalmente diferente, é uma plataforma de educação para a área da saúde, Seatoy era varejo, aí eu falei, poxa, a gente pulveriza demais também a sua inteligência estratégica, né? É muito difícil. Pulveriza muito. É muito difícil. E a gente ainda pensava, a gente conversava muito, né? O meu sócio, o Júlio e eu. A gente até consegue dar conta, a gente estuda, a gente tem um perfil diferente, mas e com 10 colaboradores, com 50 colaboradores? Como é que a gente vai fazer todo mundo saber de tudo? É muito difícil. Nossa. Isso não é escalável. E a gente viu o que a gente tem facilidade, o que o mercado precisa, o que está acontecendo aí? E aí a gente viu uma baita oportunidade na saúde. A gente já atendia muitas clínicas, essas clínicas já tinham um resultado muito grande, boa parte dessas clínicas a gente trabalhava em conjunto, inclusive, e a gente viu que o mercado da saúde ele era muito carente.
E aí volta lá atrás, toda aquela minha vontade de ir para a saúde. Quando eu fui para a SCA e comecei a atender geriatras e obstetras, eu vi que todos falavam a mesma coisa, que era dificuldade de gerar demanda. As dores, né? Comuns, assim, dores comuns, né? E a gente, poxa, a gente já faz isso muito bem. É uma área que tem um buraco muito grande e que eu acho que se a gente se especializar aqui, a gente consegue pegar uma parcela do mercado aí muito grande ainda, né? Eu mapeei Brasília, só em Brasília tinha mais de 7 mil clínicas registradas, então é muita coisa, tem muita oportunidade, tem para todo mundo, inclusive. E a gente, poxa, vamos ajudar os médicos a conseguirem fazer uma gestão melhor das suas clínicas, né? Porque a maior parte não tem esse conhecimento, a faculdade não prepara para isso. Verdade. E na medicina eles estão muito ocupados com o que precisam estar de fato. É natural não conseguir gerir. Eles têm que produzir para pagar as contas, inclusive. Sim, então a gente mudou de ser Otimize, foi um processo assim, eu sempre tive muita coragem em tudo que eu fiz, inclusive a gente demitiu nossos clientes, a gente pegou clientes muito grandes, a GoFind, a Sanar, a gente pediu educadamente para que, né, a gente não consegue dar continuidade por questões estratégicas, foi muito boa a parceria, tá? Foram muito honestos, né? A gente precisou fazer isso depois da pandemia, claro, né, que a gente viu que o nosso foco era esse. E aí a gente mudou o nosso nome para 4Doctor e passamos a atender somente clínicas. Por questões ali de registro de marca, a gente mudou, agora é Valor Med. Começamos a atender clínicas, já atendemos mais de 150 clínicas no Brasil inteiro, já investimos mais de 2 milhões na área da saúde e a gente tem resultados assim maravilhosos, né? Hoje a gente está no nosso terceiro, em 4 anos de empresa juntos, né? A gente está no nosso terceiro escritório, então 4 anos, 3 escritórios. 2 escritórios a gente já pagou multa para sair deles, porque a gente cresce mais rápido do que o contrato de um ano. Inclusive, a gente tem um mês... multa gostosa de pagar, né? Maravilhoso, esse é um problema muito bom para o empresário. A gente está projetando que em menos de 6 meses, a gente está 2 meses no escritório novo, escritório grande, bonito, mas em menos de 6 meses a gente vai ter que pagar mais uma multa para um lugar ainda maior. Gente. Se o vizinho não ceder o espaço, a gente vai ter que crescer, mas a gente tá... É bom, né? Se a gente tá crescendo, é porque claro, é importante. É um problema bom. É maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Aí daí, da Valor Med, né? Da 4Doctor, a gente teve a oportunidade de abrir uma clínica, que era uma clínica de estética facial. Abrimos essa clínica, aprendemos muito ali, a gente conseguiu, com investimento pequeno, fazer o negócio virar assim numa proporção legal e rápida, e isso fez com que a gente também criasse um background de autoridade, né, de mostrar, cara, a gente sabe o que tá fazendo, a gente aplicou o que tá fazendo, então pode confiar que dá certo, né, a gente não tá só falando, a gente também tá aplicando. A gente vendeu nossa parte lá também para focar, porque o nosso negócio, ele é muito escalável. Ele é prestação de serviço, a gente consegue alcançar muitas clínicas. E aí veio um outro convite da nossa sócia atual da Valor Vet, que em 2 anos e meio atrás, no meio do processo todo, uma clínica veterinária, uma estrutura grande, uma das maiores do plano, chegou pra gente e falou, vocês atendem clínica veterinária? A gente falou, cara, nunca atendemos, mas as necessidades são muito parecidas. Então, a gente pode oferecer isso e isso, e eu tenho certeza que com isso você vai ter um ganho. E aí a gente aprende junto, cresce junto, a gente topa o desafio. Ela, poxa, eu quero contratar o serviço de vocês, vamos ver como é que vai funcionar. A gente conseguiu levar um crescimento em 200% para essa clínica veterinária. Nossa. Isso gerou uma credibilidade muito grande na gente e um relacionamento muito próximo. E recentemente, esta dona da clínica chegou pra gente e vamos fazer o que vocês fazem, a mesma coisa para veterinária. Pô, faz sentido demais, veterinária cresce muito, veterinária, né, a gente tem na medicina quase 600 mil médicos registrados, já na veterinária não chega nem 300 ainda, então é um mercado que tá vindo exato, tá crescendo, eles precisam do que os médicos estão precisando, que foi quando a gente se posicionou, fazia total sentido, e a empresa é 2 empresas muito parecidas, né, tem suas particularidades, mas a estrutura é igual, então a gente colocou 2 empresas dentro do mesmo teto, por isso que a gente cresceu de escritório, e lá dentro a gente tem essa diversidade ali de pessoas e muitas cabeças junto pensando, facilitava o processo de ensinar outras pessoas também. E aí no meio do caminho também apareceu a Reapta,
que é uma empresa que a gente ajuda, a gente veio como anjos ali para ajudar, que é uma empresa maravilhosa, com um propósito maravilhoso. A Silvia, que fundou a empresa, ela criou um negócio muito bonito, com a necessidade ali muito bonita também, e é uma empresa que oferece produtos, insumos para cadeirantes. Então tem luva para ajudar na atividade física, luva ali para ajudar na alimentação, para que o cadeirante tenha certa autonomia. Ai, que bacana, Tem cinta para segurar, cinta de contenção, tem bolsa. São várias coisas muito legais, para dar com um dignidade, propósito muito né? legal. Uma Autonomia, empresa dignidade. maravilhosa. Uma empresa maravilhosa que não tracionava. Só que não tracionava por falta do conhecimento que a gente tem. E por isso que veio essa oportunidade, a nossa sócia atual que levou a gente para lá, né, fez essa ponte, a gente, poxa, vamos fazer isso junto também, a gente compra essa missão, vamos ajudar, e a gente está com o propósito de triplicar também o tamanho dessa empresa, quadruplicar, crescer assim de forma exponencial, porque a gente comprou a ideia, né, a gente achou muito bonito e viu o potencial também. Poxa, não faz sentido uma empresa tão boa e com um propósito tão lindo ainda não ter alcançado seu espaço, e a gente se propõe a ajudar, e com isso a gente está com 3 empresas, não vamos ficar por aí, a gente tem essa inquietude de deu certo, tá funcionando, e agora? Vamos abrir outro. Então a gente tem essa necessidade. Tá tudo muito parado. O que a gente vai fazer? Então não vai parar por aí, eu tenho certeza, mas isso é legal, hoje a gente consegue levar isso, que era o propósito de levar pessoas, quase todo mundo que a gente tem na empresa, a gente contrata como estagiário, e a gente dá essa oportunidade da pessoa crescer, e tá aberto lá vagas, todo mundo sabe disso, a gente trabalha por células, né? Cada X quantidade de clientes é uma estrutura que pode ser como se fosse uma micro franquia. Então a gente pega todos os estagiários que começaram, todo mundo que desempenha o papel, que aprende tudo, que tem uma jornada de aprendizado igual o Júlio e eu tivemos, a gente dá a oportunidade de ser sócio. Então tá aberto ali Isso é muito o PJ legal, para que as pessoas consigam ter essa oportunidade de virar a chave da vida delas também. Expectativa de futuro e também o compromisso. Aí a gente volta para a questão da pessoa assumir esse protagonismo, né, da carreira dela. Sim. Porque muitas vezes existe uma certa tendência de terceirizar essa responsabilidade, né, para o empregador, para o Estado, né, assim? Exatamente. Para a macroeconomia, para o universo, para os astros, né? Exatamente. E não volta a responsabilidade para você mesmo. Isso é muito bacana, você instigar esse protagonismo, né? Porque é isso, né? Tudo depende, tudo inicia da nossa força de vontade, né? Da nossa disponibilidade de buscar o conhecimento, né? E entender Exato. Que isso não é algo que se satura. Eu falo isso muito para as pessoas. Conhecimento é o maior ativo que você tem. E o seu HD, ele tem capacidade infinita. Infinita. Se você puder ler uma página do livro por dia. Excelente. Que seja uma. Ao invés de ficar botando lá no Instagram, sei lá o quê. Você é uma página de conhecimento que você está adquirindo que você não tinha até então. Então, conhecimento, literalmente, te liberta. Você falou de liberdade, e o conhecimento te liberta. Sim, muito. Né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Muito, isso é muito importante. Felipe, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos vendo, nos ouvindo? Você que é esse cara brilhante, esse cara resistente, corajoso. Outro dia eu ouvi o que significava a palavra coragem, né? E posso estar falando bobagem, porque minha memória não anda lá essas coisas, mas salvo engano, coragem é você agir com o coração. Seguir sua intuição, né? E faz muito sentido isso, né? Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Eu tô usando um tênis que um artista também fez uma personalização, né? Que tem um astronauta voando e tá escrito aqui Don't Let Them Hold You Down, que é uma música de rap do Notorious Big, mas que fala, não deixe que as pessoas te coloquem pra baixo, né? A mensagem que eu passo aqui é que todos precisam sonhar, né? Não aceitem aquilo que as pessoas lhe impõem,
né? Ouse sonhar, ouse almejar coisas grandes e não desista. Não vai ser fácil alcançar aqueles seus objetivos, mas se você tentar, se você não desistir, assim como eu, vocês vão encontrar o caminho, né? O caminho ele tá ali para todo mundo. Só basta você ter essa resiliência, essa persistência de não desistir, de querer alcançar, que vai chegar. Uma hora chega, pode demorar. Tem cases aí, né, da escritora do Harry Potter, daquele cara do KFC, que encontraram esse caminho muito, né, tarde de certa forma. Nunca é tarde, mas eles encontraram de uma forma mais tardia, mas encontraram. Então, tem objetivos, sonhem, sai desse status quo. Vocês não precisam ser nada, vocês precisam ser o que vocês quiserem. Tem a oportunidade, tem caminho para todo mundo. É só não desistir, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Foi assim comigo. Ô, Felipe, olha, mais uma vez, só para reiterar, você é um cara incrível, é um prazer incomensurável de ter aqui. Eu tenho uma admiração profunda por você. Isso é muito legítimo, isso é muito verdadeiro. E eu fico muito feliz da Padoca da Saúde ter nos proporcionado esse encontro. Eu espero que essa mensagem chegue no coração de muitas e muitas e muitas vidas. Muito obrigada, meu querido. Foi muito bacana. Gostei muito. Eu também amei. Muito obrigada.